plenamente possível que, e eu gostaria, por isso que eu pedi para aparecesse alguém eu colocar aqui, porque eu gostaria de perguntar a qualquer comunista que seja, que ele me opinasse agora, me indicasse assim por baixo o nome de 10 anticomunistas, 10 grandes anticomunistas da história, que dedicaram sua obra ao anticomunismo. Por quê? Porque essas pessoas não têm essa sequer noção, não conhecem efetivamente a própria noção de quais são os contraconceitos. Por quê? Porque o nosso país, e aí eu digo isso com nenhuma felicidade, o nosso país foi tomado por essa estrutura simbólica. O nosso país foi tomado por essa estrutura de representações, por essas questões intelectuais. O nosso país, desse ponto de vista simbólico, é um país comunista. O nosso país, desse ponto de vista de buscar efetivamente a afirmação do poder político, é um país comunista. Nesse sentido. É nesse sentido. No sentido do regime comunista, não. Por quê? Porque o regime comunista, do ponto de vista de quem está olhando essa questão dessa forma, nunca vai existir. Então, para essas pessoas, o movimento comunista internacional pode estar no mais absoluto fracasso e as pessoas continuarão a dizer, as pessoas têm essa visão de que o socialismo é possível, que o comunismo avança. Por quê? Porque os avanços são nessas outras áreas. E o que fez o Olavo ficar mais concentrado nesses aspectos é porque isso não é só uma coisa que vem de fora. Eu usei o Bourdieu e eu usei o Mathiez. Por que eu usei o Bourdieu e o Mathiez? Porque essa questão específica acerca do processo revolucionário, ela é muito específica. Ela é muito direta, ela é muito... É algo que pessoas que são insuspeitas afirmaram. Mas o próprio Olavo nos conta o que o Gramsci contava sobre qual era o processo gramscista. E eu acho que se vocês ouvirem qual que é o processo gramscista, vocês vão ficar impressionados. São 7 etapas que ele descreve, que são as etapas que efetivamente consolidariam esse processo intelectual e substituiriam esses símbolos. No entender do Gramsci, o poder ele não se constitui apenas do aparelho estatal, mas de uma complexa trama de organizações espalhadas pela sociedade civil. As ONGs, os órgãos de apoio internacional, as associações, os sindicatos, pipipopó. Por meio dos quais a ideologia dominante se perpetua através de gerações, criando uma barreira de proteção invisível contra a ação revolucionária. Ou seja, para ele, o poder estava no tamanho do impacto geral que havia manifesto até ali a superestrutura. Esses elementos que justificam um determinado poder. Portanto, o principal objetivo do Partido Revolucionário não deve ser a tomada do poder político, porque o poder político ele será uma consequência, mas a conquista do controle, hegemonia, sobre essa rede informal de organizações que produzem a cultura. Isso é, a ideologia dominante. O partido não precisa ser formalmente um só, reconhecido como tal nos registros eleitorais burgueses, mas pode ser uma amálgama de organizações diversas e ser uma estratégia nominal unificada, ou seja, ele é a própria sociedade. Algumas até sem existência legal, como acontece com o MST. A hegemonia não é apenas um meio de obter suporte social para a conquista do poder político. Isso seria reduzi-la a um apêndice da velha estratégia leninista. Ao contrário, ela é desde já, ou seja, não haverá revolução nesse teor, a transição revolucionária para o socialismo, operada por meios tão difusos e onipresentes que se torna difícil combatê-los ou mesmo reconhecê-los. Daí o nome revolução passiva. É a revolução que acontece sem que ninguém possa ser apontado como seu autor, e mesmo sem que as vítimas do processo tomem consciência clara do que está acontecendo. No esquema leninista, a transição para o regime comunista estaria por meio de uma etapa intermediária socialista. O Estado, nessa perspectiva, seria fortalecido e ampliado, até apropriar-se de todos os meios de ação social existentes. Quando nada mais restasse fora da esfera do Estado, esse desapareceria como tal, desvaneceria-se. Onde tudo é Estado, nada é Estado.
Pelo menos a dialética hegeliana ensina a raciocinar assim. Marx, Lenin e todos quantos esses tomavam como dissolução real do poder de Estado essa pura transmutação semântica do tudo em nada. Foi por meio dessa grotesca mágica verbal que o totalitarismo perfeito pode ser aceito como uma perfeita democracia. O esquema de Gramsci é bem diferente. Nada tem de um engodo dialético. É uma transformação material, efetiva, da estrutura de poder. A conquista da hegemonia, conforme ele a encarava, já viria a constituir em si e imediatamente a dissolução da ordem estatal, substituída pela obediência espontânea das massas aos estímulos acionados pelos comandos culturais espalhados por todo o corpo da sociedade. A burocracia estatal é uma expressão da cultura dominante e nada pode contra ela. Ainda que continuasse formalmente vigente a ordem estatal, inerme ante a força onipresente e visível da cultura, se tornaria um adorno inócuo e se dissolveria por si mesmo. Seria o comunismo não declarado, implantado sem etapa intermediária socialista. E aqui me peço perdão que eu vou interromper a etapa 5, porque tem um trecho muito interessante do que o Olavo fala, que eu preciso colocar aqui, para vocês entenderem. Em que ele fala sobre isso. Aqui. Mas o passo seguinte da demolição revolucionária da sociedade, já no passo 4, tá? Já vem abalar até a falsa segurança do burguês. Isso acontece quando a geração de jovens formados sob a influência da contracultura começa a ocupar os altos postos na burocracia legislativa, fiscal e judiciária e a transmutar em estados de fato as fantasias torpes de seus cérebros meticulosamente desengonçados diante do defeito dessas criaturas. Pela primeira vez, os ricos começam a tomar ciência de que o dinheiro não é o poder em si, é apenas um símbolo provisório, garantido pelo poder efetivo, a força, o poder político. Agora, em mãos de quem? De pessoas que já não querem garanti-lo. Então, se a burocracia só raciocina, por que o PT quer dominar a burocracia nesse sentido que o Olavo está trazendo? Porque se as pessoas são efetivamente comunistas da burocracia do Estado, quando vier efetivamente a revolução, se elas não resistirem à revolução que está em curso, a revolução vai transcorrer sem perigos. A mudança social efetiva, ela vai simplesmente se manifestar. Essas pessoas não têm motivos para se colocarem contra essa questão. Basta, então, que silenciosamente eles aparelhem o Estado. E esse aparelhamento mesmo será a própria revolução. É isso que ele diz estar acontecendo. É essa a preocupação do Olavo, fundamentalmente. E aí ele continua na etapa 5, aconteceria depois disso. Nesse processo, a submissão coercitiva à autoridade estatal será substituída pela obediência inconsciente e irreversível à cultura. Ou seja, não precisaria mais um comando efetivamente dito que ele tivesse que escolher obedecer. Só acenaria. Isso é, o conjunto de estímulos, slogans e cacoetes mentais injetados sutilmente na sociedade pelos intelectuais, a vanguarda partidária espalhada informalmente nas milhares de organizações da sociedade civil. A profundidade e a abrangência dessa penetração pode ser medida pelo fato de que a rede de organizações a ser conquistadas abrangia até escolas maternais, igrejas, confessionários, consultórios de psicologia clínica e aconselhamento matrimonial. Nada na atividade psíquica da sociedade poderia escapar à influência do partido, que adquiria, assim, segundo as palavras do próprio Gramsci, a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. No esquema gramscista, a identificação do perfeito controle autoritário com a perfeita liberdade democrática, que em Lenin era apenas um giro semântico demagógico, se torna um processo psicológico real. Porque eu acredito que eu estou de fato diante da liberdade, vinciado pelas multidões que, não percebendo nenhuma autoridade estatal a coagi-las ou atemorizá-la por meios visíveis, acreditam
piamente estar vivendo na mais libertária das democracias, no instante mesmo em que se curvam à mais completa obediência, incapazes até mesmo de conceber algum tipo de ação que escape à conduta que o partido espera delas. A subversão ativa, por meio dos mecanismos tradicionais da ação comunista, greves, invasões de terra, protesto da ordem, não seria abandonada, mas articulada a conquista da hegemonia pela elite intelectual, formando um bloco histórico, isso é, a perfeita convergência da pressão de cima com a pressão de baixo. Operando sob um fundo psicológico preparado pela hegemonia, a subversão já não encontraria resistência e nem mesmo seria nominalmente reconhecida como tal, pois corresponderia à simples realização de expectativas normais, já prefiguradas e legitimadas na cultura. E por que ele diz que não vai dar certo? E aqui é a prova de que ele realmente seguia essa parada do Mises falando. Nota, na análise dos fatos, Gramsci só falhou num ponto decisivo. Ele não entendia absolutamente nada de economia. E por isso, ele imaginou que a aplicação bem-sucedida da sua estratégia, ele produziria automaticamente a transfiguração mágica do sistema econômico, ou seja, que só por meio desse processo de submissão ao poder político, isso já seria o suficiente, seria o claro, direto e imediato, para que as pessoas se comportassem daquela forma. É o que ele efetivamente queria e tratava. Era essa forma que ele acreditava que ia acontecer. Que essa estrutura ia ser possibilitada por essa ideia. Irmão. Claro. Ao contrário, a evolução posterior dos acontecimentos mostrou que a implantação do sistema de poder comunista gramsciano é inteiramente compatível com a subsistência do capitalismo monopolístico. Na verdade, ela até exige isso, porque a economia comunista sendo inviável em si, e a demonstração cabal disso já foi feita desde 1918 por Ludwig von Mises, o esquema gramsciano precisa de uma certa cota de capitalismo para manter-se de pé, exatamente como acontece na economia nazista ou fascista. Daí a parceria infernal do partido governante com os bancos, mantendo satisfeito uma parcela da burguesia. Esse esquema pode durar indefinidamente, e se alguém acha ruim, o protesto mesmo pode ser canalizado em favor da propaganda esquerdista, lançando-se as culpas do mal sobre o sistema, como se o sistema não fosse o próprio gramscismo realizado. É isso. Por isso, gente, que muita gente diz que o Brasil é um país comunista. É por isso. Porque se você aceita a premissa de que o comunismo é impossível, todas as consequências que se seguem daí são essas que eu estou dizendo para vocês. Se você assume que Ludwig von Mises acertou em muito na sua análise, e aí o centro se torna a discussão sobre o livro Socialismo de von Mises, sobre se ele criou ou não criou isso, o centro, inclusive, das discussões dos neocons são bastante melhores, mas eles estão discutindo isso porque para eles a economia é impossível. Como eles já absorveram Mises, eles já absorveram a economia socialista, é impossível. A discussão tem que ser outras coisas, porque são outras coisas que importam aqui. E aí essa questão do poder político, eu tô falando pra vocês, dessa concentração, dessa tentativa desses capitalistas de tentarem efetivamente se apossarem do poder político e tentarem, através disso, estabelecer a sua concorrência por meio desse poder político. Essa questão da subversão dos ideais humanitários e ideais humanos para a afirmação de ideais comunistas, a criação de um fundo psicológico, uma criação de uma estrutura impensada marxista, de uma simbologia marxista, da substituição dos símbolos anteriores por símbolos novos, pela criação de padrões que determinem e julguem efetivamente o que é permitido ou o que não é permitido do ponto de vista das ciências, atravancando e destruindo a própria possibilidade de um elemento intelectualizado, real, que seja realmente se vislumbre hipóteses diferentes das que estavam colocadas. É nesse sentido, inclusive, que o Olavo dizia que não tinha nenhuma tese anticomunista, porque todas as teses que estavam ali estavam baseadas nessas premissas comunistas. Porque nós somos um país em que a cultura anticomunista está apagada, em que a noção de que há efetivamente um conjunto de ideias, autores e afins que sejam anticomunistas, isso ficou para lá. Tudo isso, gente, se existe pra gente como uma coisa real. E aí, cara, a análise do Olavo é a melhor análise? É a análise que melhorimos? Não.
O Meori não usa isso porque eu não acho que o comunismo seja suficiente para criar uma cultura. Para mim, vocês são nada. Para mim, vocês são vermes filosóficos. Para mim, vocês não têm tamanho suficiente sequer para sentar na mesa do que está acontecendo na filosofia moderna. É por isso que eu nunca defendo essa porra do Olavo. Até eu acho divertido falar aqui o Brasil comunista. Mas eu não fico defendendo essa parada do Olavo, porque para mim vocês não têm espaço suficiente na intelectualidade mundial para representar uma cultura. Né? Para mim vocês são fracos, indecentes. Para mim, se você acusa alguém de ser efetivamente marxista, essa pessoa já olha para isso e pensa: ah, não, que isso, pô? Qual foi isso? É um xingamento, pô. Isso não é acadêmico. Veja, do ponto de vista acadêmico, da técnica que vocês adoram reclamar, né? Você chamar alguém de marxista é uma ofensa. Veja que questão linda, né? As discussões que existem sobre ética, sobre filosofia, sobre epistemologia, os marxistas são tão pequenininhos ali, eles são tão insignificantes. É por isso que eu não acho que o Olavo tá certo. Se eu achasse que vocês fossem 10% de relevante que o Olavo acreditava, eu tenho absoluta certeza que eu acreditaria que esse país é comunista. Eu acreditaria em tudo isso. Mas eu acho que esse país é outras coisas. Eu acho que ele é muito mais keynesiano do que qualquer outra coisa. Eu acho que ele tá muito mais ligado a esses valores do que qualquer outra coisa. Mas eu fico propício a acreditar que o Brasil tá caminhando por essa ideia. E é por isso que a gente luta, no final de contas, contra o comunismo. Por isso que tem a formação anticomunista. Por isso que eu manjo do assunto. Mas...